noturno. Agora a gente vai falar sobre economia e sobre um público muito importante para a economia, mas que muitas vezes é deixado de lado, né? Segundo o IBGE, em 2 anos, de abril de 2021 até agora, o número de trabalhadores com 70 anos ou mais cresceu 20% no Brasil. São vários os temas, né, para a gente discutir sobre isso. A aposentadoria não dá nem para os remédios, né, para a alimentação. A pessoa continuar ativa no mercado de trabalho. E pessoas que estão empreendendo com essa idade. Nós vamos conversar sobre esse assunto agora com o mentor de empresários, André Minuti. Olá, André, boa tarde. Obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Muito boa tarde, Guarizo. É uma honra estar junto com você aqui na CBN, esse programa que é tão importante, ajuda milhares e milhares de pessoas. Vamos falar aí desse público tão especial e como eles estão no mercado de trabalho. Para começar, né, quando tem um processo seletivo, existe o famoso etarismo. Não vamos mentir. Sempre o mais jovem vai ter preferência na hora da contratação contra uma pessoa com experiência, por melhor que ela seja, por mais experiência que ela tenha. Aí a gente ouve, né, aquela coisa, não, mas quem tem muita experiência quer ganhar mais. Então tudo isso acontece. Como que aconteceu, então, essa reinserção, né? E esse número aí de 20% de pessoas com mais de 70 anos, não só de 60, que já é considerado idoso, melhor idade, tem vários termos aí para que a gente se refira, né? Mas como que aconteceu essa volta, né? Essa reviravolta com esse público voltando ao mercado? Guarizo, vamos lá. Aconteceu algo muito interessante nos últimos 5 anos, dá para dizer, né? As empresas começaram a ver que vem uma juventude e uma juventude que também em transição, né? Não quer muito compromisso, não quer muitas regras. Então as empresas começaram a ter uma certa dificuldade para conseguir contratar pessoas e que fiquem nas empresas. E aí esse público dessa faixa etária começou o quê? Opa, está tendo oportunidades. E as empresas estão valorizando muito, né? Eu atuo hoje, eu tenho 6 empresas que eu sou mentor hoje entre Brasil e Estados Unidos, e eu vejo que nós estamos olhando até para os nossos clientes com um olhar diferenciado. Porque são pessoas que têm uma experiência e pessoas que estão mostrando muita vontade de trabalhar, de crescer, de ter novos desafios na própria vida. Né? Então, o mercado realmente está olhando de uma forma especial e estamos tendo muitas oportunidades para as pessoas aí na faixa dos 60, 70 anos. Eu vou dar um exemplo que eu sempre usei aqui, né? Sou filho de comerciário, comerciante, e quando a gente vai procurar, por exemplo, uma loja de roupa social, né? Uma loja de terno, quando a gente entra, seja no shopping, seja no centro da cidade, que vem um pessoal um pouco mais velho atender, parece que passa uma credibilidade maior também, né? Que é diferente daquele jovem descolado. Eu estou dando um exemplo, André, mas tem locais no mercado de trabalho, já a gente vai falar dos MEIs, mas que pode encaixar essas pessoas, né, com mais idade ou da melhor idade. Com certeza, dá para dizer que da melhor idade, né? Nós, digamos assim, há 20 anos atrás, as pessoas com mais de 60 anos, elas eram vistas como velhinhos, né? Pessoas que estavam ali no final da vida. E isso mudou muito. Não só no comércio, né, passa essa credibilidade, mas em áreas estratégicas de empresas. Na minha empresa, né, eu tenho muitos jovens e tenho pessoas mais velhas, na faixa de 65, 70 anos, que são mentores da empresa e que trabalham em outras empresas como mentores e traz uma credibilidade enorme, porque essas pessoas que têm não só o conhecimento técnico, mas têm experiência de mercado para ajudar na prática desenvolvimento de áreas comerciais, financeiras, de logísticas, entre outras. E tem um levantamento realizado pelo Sebrae, André, que revelou que 7,5%, né, mais de 7% de pessoas na faixa etária entre 55 e 64 anos decidiram abrir o próprio negócio. Aí a gente deve estar falando também sobre pessoas que foram empregadas a vida toda e em algum momento
Claro que teve pandemia, teve empresa fechando, até quero que você me passe esse panorama, né? Mas que também ganharam confiança em, depois dos 55, de poder ter um negócio próprio. Isso é algo que mudou também no mercado, né? Sim, sim, tem acontecido muito. Até porque são pessoas que olham para a trajetória delas e elas olham e falam: puxa, eu adquiri muita experiência, muito know-how, ajudei muitas empresas. E querem o quê? Um pouco mais de liberdade, e quando você tem o seu próprio negócio, administrando da forma correta, você tem realmente mais liberdade, mais controle, e estão arriscando. Deixa eu montar o meu negócio, deixa eu fazer do jeito que eu entendo que é bom, e isso está sendo muito bom. Né? Nós vemos negócios aí surgindo pelo pessoal dessa faixa etária e que talvez os mais jovens não tivessem esse olhar, né? Ou não tivessem coragem para abrir e enfrentar, porque abrir uma empresa no Brasil, seja uma pequena empresa, uma grande empresa, é enfrentar um grande leão. E dá para ver. O que me chama muita atenção, Guarizo, acompanhando muitos processos seletivos, empreendedores com essa faixa etária, é a vontade dessas pessoas de estarem fazendo a diferença, como se elas tivessem chegado no momento da vida em que fala assim: eu já realizei muitas coisas, os filhos já cresceram, já tenho netos, mas eu não quero só esperar aqui a vida passar e sei lá o que vai acontecer. Eu quero voltar a realizar, eu quero ter aquele desejo de estar inserido nos negócios, naquela coisa de comerciante ou de negociar. Então, é muito interessante ver a vontade das pessoas dessa faixa etária. André, agora para a gente fechar, claro que as pessoas têm a vontade, têm a experiência, mas o mercado de trabalho, o mundo corporativo, ele sempre precisa de atualizações, né? Porque se a pessoa abrir sei lá, estou falando de estabelecimento comercial, mas pode ser de qualquer área. Se abrir Sim. com uma mentalidade de anos 80, 90, talvez não dê certo, né? Como que essa pessoa idosa, né, com a experiência que ela tem, ela pode se atualizar? Guarizo, tem que ser um profissional moderno, né? Empresas no formato da década de 80, até da década de 90, né? Eu comecei minha faculdade em Campinas, né? Morei por muitos anos em Campinas, então aquela mentalidade já mudou. Empresas com aquele perfil não existem, ou vão durar muito pouco tempo. O que essa pessoa com 50, 60, 70 anos tem que fazer? Tem que estar se atualizando. Eu tenho na minha empresa, a minha gerente financeira, ela está com 64 anos e ela terminou, no mês passado, a segunda faculdade dela. Ela já tinha faculdade MBA e ela decidiu fazer uma segunda faculdade para se aprimorar. Então, tem que estar entendendo de negócios, a linguagem das empresas hoje, tem que estar lendo livro, né? Hoje nós temos aí centenas de livros que falam de negócios, ótimos livros que falam de gestão de pessoas. A forma de liderar nas empresas mudou muito nos últimos 10 anos, então, um absurdo que mudou. Então, essas pessoas, assim como os jovens, eu digo para os jovens, tem que estar antenado. Não adianta vir só com o conhecimento que teve, com a experiência. Isso tudo é muito importante, mas quando chega num processo seletivo, numa entrevista, ele tem que falar de curso que está fazendo hoje, livros que ele está lendo, filmes ou seriados, não só aqueles para distrair, mas que falem de empresas, de mundo corporativo. Então, tem que estar atualizado e tem que falar a linguagem hoje, né? Essa linguagem de hoje, até porque muitos desses idosos vão lidar com os muito jovens, então tem que saber qual é a linguagem do jovem hoje. Eu me considero aí na meia idade já, 43 anos. Eu tenho que falar a linguagem minha, mas eu tenho que entender qual é a linguagem desse pessoal com mais idade, mas eu tenho que entender também os jovens de 18, 20 anos, que são os que estão vindo para a minha empresa e para os meus clientes. Então, essa pessoa tem que entender isso também e flexibilizar aí para poder estar dentro das empresas ou dentro do próprio negócio, porque ele vai atender clientes desde os 18 até antes, até pessoas de 40, 50, 60 anos. Então, tem que estar atualizado, não tem jeito. O profissional
moderno hoje, seja um grande executivo de uma empresa, seja um pequeno empreendedor ou um grande empresário, tem que estar se atualizando, tem que ler livro todos os meses, tem que fazer 2, 3 treinamentos por ano para poder se atualizar e realmente fazer ou uma carreira ou um negócio muito lucrativo. É isso, o pessoal está falando aqui, mandando mensagens. Fabiano, tem muita gente que não